Viva! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Canto do Porto, a tal espécie de extensão aqui no 00 da família portista. O meu nome é Pedro Fragoso e estou aqui, como habitualmente, com o Paulo Silva. Olá, Silva. Olá, Pedro. Estás bom? Eu estou, e tu? Ainda um bocadinho tremeliquente, mas sim. Tremeliquente, porquê? Por nada. Não foram uma semana tranquila, com 2 vitórias, 3-0, 2-0? Uma semana espetacular, 5 golos marcados, nenhum sofrido. E estamos a contar com a A, B e 6 golos marcados. Seja feminino, muitas vitórias no feminino também esta semana, de que falaremos ainda neste episódio, mas obviamente que o destaque principal no início vai ser para as vitórias frente a Moreirense e Stuttgart. O Porto está 5 anos depois nos quartos de final de uma competição europeia. Deixaremos o Stuttgart daqui a um bocadinho. Vamos só pintar o início deste episódio com as cores, com as 3 cores dos 3 golos frente ao Moreirense. Foi um jogo, Silva, não sei se concordas, muito bem conseguido, já bastante próximo da sequência que nós tínhamos vindo a fazer nos últimos jogos em casa, mas com uma diferença, é que conseguimos marcar golos relativamente cedo, quer na primeira quer na segunda parte, e o jogo nunca esteve em causa, tal ao contrário do que aconteceu noutros jogos em que, mesmo com toda estou-me a lembrar, Rio Ave, e há outra a seguir que agora estava a tentar lembrar-me contra quem foi, mas foram jogos em que o Porto atacou, desta vez marcou, com nota artística, e obviamente que o destaque desse jogo vai para Oskar Piatuzewski, muito pelo que fez na primeira parte. Sim, foi, olha, o que guardo é esta vasta distância. Sabes que o jogo de ontem apagou-me muitas memórias depois, mas a esta larga distância do jogo contra o Moreirense é exatamente esse aspecto que tu referias, que é a tranquilidade. Eu acho que contra os Moreirenses, que já é uma equipa média, deve ser sempre assim no Dragão, que é um jogo tranquilo. Deu para falar com a malta e analisar os lances e comemorar golos bonitos, não é? No meio que se comemorar golos. Sim, comemoramos golos bonitos e estivemos tranquilos a ver o jogo com uma manifesta superioridade do Porto, que, como tu disseste também, não é estranha, é normal e tem acontecido, só que não tem sido traduzida e concretizada em golos, o que nos leva sempre ali para o final, com os nervos à flor da pele, embora também seja verdade que a consistência defensiva que a equipa revela durante toda a época não tenha permitido verdadeiras oportunidades aos adversários, mas deixa sempre o adepto na bancada. Quando conseguimos ter os nossos adeptos na bancada, que já percebemos que não é sempre, nervosos, muito nervosos, porque só está 1-0. Contra o Moreirense não foi nada assim, foi tranquilo, bom, e queremos mais desses. Aliás, até ao fim só queremos desses em casa. Fora também, se for possível, já agora, sabendo, obviamente... Fora ainda tem que ser mais tranquilo. Ainda tem de ser mais tem tranquilo. Tem muito a ver com a nossa identidade, mas sim. Mas o grau de dificuldade também dos próximos jogos fora é bastante elevado, porque... São todos, não é? Na verdade. Sim, os próximos 3 são, diria, no conjunto do Campeonato Nacional, do que falta, os próximos 3 são os de elevada maior dificuldade. Braga fora, Famalicão em casa, Estoril e fora. Não, pela classificação e também pelo estilo de jogo das equipas e pelas dificuldades que até já nos foram aqui ou ali este ano, inclusivamente provocando quando jogaram contra nós na primeira volta. Mas há pouco eu falava do Oskar, Gabri também esteve bem com um golo, Oskar com mais um golo de belo efeito. O do Gabri não é tão de belo efeito, apesar da jogada ser boa e depois de ser... A jogada é muito boa. A jogada é muito boa, sim. O Oskar também não é nada mau. Sim, é verdade. William voltou a entrar. O William já leva, depois com o golo de ontem, são 11 golos. Ele que fez 20 anos. Uma pessoa esquece disso, mas o William fez 20 anos precisamente no jogo frente ao Moreirense. E essa vitória tranquila é um jogo assertivo, eficácia na finalização. 7 pontos de diferença para os segundos classificados. Sim, e Frodo a descansar. Ao seu... Pois, o que depois, como vemos, dá jeito. Os 7 pontos
não são despicientes para mim. Não são mesmo. Eu bem sei que o Sporting tem menos um jogo, com o Tondela, que não sei se é em casa, salvo erro. que é em Alvalade. Em Alvalade, sim. Já agora lembrar que o Tondela é de boa memória contra equipas que jogam em casa e acham que já ganharam o jogo, mas seja como for, são 7 pontos, isso está lá cravado, e eu prefiro que sejam 7 do que 4, mesmo que eles tenham um jogo a menos. Até por uma questão de coerência, e estávamos a falar há bocado nisso, eu acho que o Sporting, enquanto estiver em competição na Champions, nem devia jogar mais para o campeonato. Claro. Devia adiar os jogos todos e depois fazia-os, não é? Quando pudesse, eu espero que eles vão o mais longe possível e até ao fim, e depois logo jogam, não tem mal nenhum. Nós a semana passada, quando acabamos o episódio da semana passada, estávamos aqui a discutir em off, inclusivamente com o Gonçalo, e eu na altura chegámos à conclusão que se fôssemos nós responsáveis e a decidir em relação ao Porto se adiávamos ou não, eu teria preferido não adiar, teria preferido jogar nas condições do Sporting, sabendo que o Sporting tinha ali uma atenuante que tem a ver com o facto da viagem ter sido muito mais longa do que fez em relação ao Porto ou mesmo o Braga. O Braga adiou porque também tem um espaço livre no calendário por causa da Taça de Portugal, mas nós aqui a falarmos estávamos a dizer que não adiaríamos, e eu na altura disse atenção porque eles, e até disse, não sei se te lembras, que havia fortes hipóteses do Sporting mesmo assim ainda passar o Bodo, apesar de já na altura estar por 3-0 na eliminatória. Parabéns ao Sporting e ao Sporting de Braga por terem passado. Muito bom. Dois jogos fantásticos, duas boas reações, duas boas exibições das equipas portuguesas, e por isso ficam obviamente aqui os parabéns. Espero que vão longe. Contra o Arsenal, obviamente que é uma coisa bastante diferente, mas eu acho que sinceramente o Sporting tem algumas possibilidades, mais do que se calhar a teoria pode apresentar, até pelo estilo de jogo do Arsenal e o estilo de jogo do Sporting. O Sporting se calhar até está bastante habituado porque tem jogado contra nós bastantes vezes e portanto sabe, bolas paradas, um estilo de jogo com algumas similitudes, mas de facto estão a 7 pontos. Se lhes correr como corre contra nós, não vai ser bom. Mas... não vai ser bom, sim. Estão a 7 pontos, mas de facto o comunicado ontem da Liga, não sei, o nosso amigo em comum, o Miguel Lourenço Pereira, mandou-me... Houve um comunicado. A Liga emitiu um comunicado porque eu creio que a polémica não foi bem polémica, mas o Farioli trouxe isso à baila numa conferência de imprensa. Não me pareceu que se tenha manifestado contra o adiamento, mas contra o facto de não estar estabelecido e não haver data definida, etc. A Liga depois disse que isso iria ser oportunamente numa cimeira de calendarizações quaisquer, não sei se hoje, amanhã, nos próximos dias, e que tudo isto se devia ao extraordinário desempenho das equipas portuguesas. Num tom assim um bocadinho nacionalista. Bacoco. Pacóvio. Eu ia dizer Pacóvio, mas pode ser Bacoco. E o Miguel Lourenço Pereira, por acaso, recordou-nos mandou-me um áudio a recordar um caso que aconteceu nos anos 50, não sei precisar agora, foi mesmo entrar para aqui. Ele é um moço que tem muito tempo livre. Tem muito tempo livre, mas nos anos 50 o Porto, a Federação na altura adiou um Porto Sporting, acho que é um Porto Sporting, porque o Travassos tinha ido jogar, isto é na altura dos 5 violinos, o Travassos tinha ido fazer um jogo privado dele, com estrelas da Europa, uma coisa assim, e portanto tinha ficado em Madrid, falta de voo, etc. E, portanto o Sporting pediu para adiar porque faltava o Travassos e portanto obviamente se faltava o Travassos não... Eu acho bem. Eu continuo-te a dizer, eu acho que para mim podem adiar todos. E se a questão é a comissão de calendarização, eu acho que deviam falar com a malta que tratou do nosso jogo em Europa, por exemplo. Porque não? Eles são bons a adiar jogos. Ou então peçam ajuda ao Ian Castro, que teve de adiar a sua visita à Disneylândia em setembro. Para jogar numa paragem de seleções. Sim. Eu acho que isso é atentar contra a verdade desportiva. Já aconteceu. Mas se o Estoril e Santa Clara não têm gente tiveram gente, não interessa. Tinham algumas pessoas nas seleções. Não interessa. Mas isso... Não interessa. Quer dizer, o Sporting vai encontrar... O Estoril já é concelho de Oeiras, já não é bem não, é capital. Sintra, portanto... Sintra. Cascais, desculpa. Cascais, Oeiras, é tudo a mesma coisa. Quase tudo.
Alguma coisa mais a dizer sobre o Moreirense? Foi um jogo que já está de facto distante na memória. Hoje estamos a gravar sexta-feira, o jogo foi domingo. Mas acho que o essencial é isso. Há boas exibições, acho que a equipa esteve bem. Há um outro aspecto que eu tinha percebido quando o Moreirense jogou contra o Sporting, precisamente, em que na antevisão do jogo o Vasco Botelho da Costa tinha feito a antevisão do jogo, e eu acho que comentei contigo, que ele dizia, nós se defendermos baixo eles têm ótimas soluções, se pressionarmos eles vão sair da pressão, estamos desgraçados, se defendermos no meio eles vão por fora e vão-nos tramar, e se defendermos por fora eles lixam-nos pelo meio. Mas isto já perdeste, ainda não começou o jogo. E ele voltou a fazer mais ou menos isso contra o Porto. O que é que eu vou? Na verdade, o que é que... E acho que se apresenta já um bocadinho entregue. Não é? Isso não é, não e a é postura bom, dos jogadores, acho que o Moreirense nesta fase da época não é o mesmo Moreirense que estava na primeira metade. Perdeu jogadores lesionados. Mas continua, pronto, lá está, é daqueles mistérios, continua a ter bons jogadores, como por exemplo o Alan, não é? Que é um excelente médio centro, e provou, e portanto, inclusivamente no início da segunda parte há ali um arremedo, há uma bola no poste que podia alterar um pouco. Que normalmente essa bola no poste acontece quando está 1-0, mas desta vez já estava 2-0, portanto o Porto já estava mais tranquilo no jogo. E ultimamente a bola no poste tem acontecido, mas é no poste deles. Somos nós que pomos a bola no poste. Mas o Arouca também foi o Arouca também tinha feito isso antes de marcar o gol, também tinha mandado uma bola ao ferro, logo ali no início, portanto podia mudar um bocadinho o jogo, mas de resto não tiveram muito poucas hipóteses. E é daqueles jogos, mesmo que eles tivessem feito um gol, parecia que quando nós acelerarmos vamos fazer sim. Não, de facto o Moreirense teve muitos furos e não conseguiu lidar, porque nós estamos com uma frescura física de facto assinalável e conseguimos empurrá-los para a área, e eles não saíam dali, e sempre que saíam era com muito pouco critério, a não ser praticamente essa jogada que fizeram. Passando se calhar já para quinta-feira, isto foi no domingo, na segunda-feira houve o jogo da equipa B, não sei se queres dar alguma nota, porque João Costa defendeu. João Costa foi à baliza, portanto nós não perdemos. Isso, e não sofremos golos. Continua, não sofremos golos, não perdemos. Grande defesa de João Costa perto do final, não foi? Andorinha Effect mantém-se vivo, isso. Espero que fique até ao fim, que é para nós criarmos aqui uma lenda. Depois pronto, acaba esta época só, a partir daí não conta mais. Sim. Mas é mais um ponto para a equipa B num jogo em que obviamente devia ter ganho. Devia ter ganho. E acho que até fez o suficiente por ganhar. No entanto, há uma questão em relação à equipa B que eu gostava de abordar, se tu não te importas. Força. Que é a seguinte. Nós tivemos durante uma parte muito importante da época em muito má posição, em maus lençóis, abaixo da linha d'água, em lugar de play-off, uma confusão. Engatámos a um crescimento da equipa, já... aqui dei o mérito devido ao João Brandão, porque não podem ser só os jogadores, não é? Se ele tem de mérito quando está mal, também tem mérito quando está bem. A equipa cresceu, fez uma série de vitórias, fez pontos suficientes, está num lugar tranquilo da tabela, já a salvo para todos os efeitos. Estamos até mais perto de nos meter em lutas que não nos dizem respeito para subir do que para descer. E eu creio que é chegada à altura, e não estou a ver isso a acontecer, e acho mal, é chegada à altura de percebermos e dentro do projeto, que eu espero que exista, ou que comece a existir na equipa B, de começarmos a tomar decisões. E começar a tomar decisões é como é que nós queremos que seja a nossa próxima época, quem são os jogadores que daqui efetivamente têm um caminho para fazer no Porto. Não são muitos. Como é natural, não é? Nós não estamos à espera de subir 11 jogadores da equipa B à A no ano seguinte, mas temos que começar a tomar decisões e começar a dar ritmo, experiência e mais minutos a quem vai constituir esta equipa no próximo ano. Quero eu com isto dizer que começa a deixar de fazer sentido, e eu não vou falar do João Costa. O João Costa é um caso à parte, até por causa do Andorinha Effect, e porque... isto é uma coisa minha, se calhar, mas eu acho que o João Costa pode jogar quando quiser. Pronto. Agora quer jogar, tem que lhe dar lugar, acabou-se, porque ele merece isso. Agora, todos os outros não.
E eu não quero, acho que fez um trabalho ótimo durante a época, entregou-se, foi muito útil, mas eu não quero que o Cauê jogue. Eu peço desculpa ao Cauê. A estrutura pode dizer não, há um caminho para este rapaz, ele é uma aposta, ele vai fazer a pré-época, por exemplo, na equipa A, porque nós acreditamos nas qualidades dele, e aí eu retiro já isto. Não me parece. Não me parece que não tendo chegado ainda lá o Domingos, por exemplo, que é ótimo e é um dos melhores jogadores da equipa, ok? O Domingos vá portanto, ele não precisa de ocupar o lugar de gente como o Tiago, o Mateus Mide, o Bernardo Lima, enfim, todos os outros que vão ser o core da minha equipa B no próximo ano. E para além disso são jogadores de projeto que têm que fazer uma boa época na B, porque aspiram a chegar à A legitimamente, nós também aspiramos isso, e portanto isso tem que começar a ser tratado agora, já, a tirar da frente. A tirar da frente, não é o entulho, foram extraordinariamente importantes, há que lhes reconhecer isso, mas até pelos próprios jogadores há que os deixar, há que ser muito claro com eles. O Domingos Andrade, por exemplo, é um jogador que eu acho que pode fazer uma excelente carreira na Primeira Liga, em ligas internacionais, e tem que ser libertado para isso. Tem que ser libertado para isso, porque não vai ser provavelmente no Porto. E isso é importante que comece a acontecer desde já e nos jogos que faltam até ao fim, até porque este era um ano, sim, era um ano de uma equipa consolidada, aquele início foi muito mau até por isso, está a aprová-lo, e se nós pudermos evitar, e o próximo é um ano não, é um ano em que a maior parte do núcleo duro do plantel da equipa B vai desaparecer, ou porque vão evoluir para A, poucos, ou porque vão tratar da sua vida noutros locais, porque não é para isso que serve a equipa B, e vem uma nova fornada dos que estão a ter menos minutos este ano, dos que vão acabar os sub-19 e vão subir, e todos esses, e isso é um ano não, é um ano de construção da equipa que nos vai colocar em maus lençóis durante algum tempo da época, pelo menos. Se nós conseguirmos reduzir esse espaço e esse período de adaptação, começando a utilizá-los já em 8 ou 7 jogos que faltam até ao fim, tanto melhor, e acho que não temos nada a perder com isso, muito pelo contrário, provavelmente temos muito a ganhar em alguns aspectos e com alguns jogadores. Fica a nota sobre a equipa B. Avancemos para Estugarda, não para Estugarda fisicamente, nem para o que aconteceu em Estugarda, mas sim ao que aconteceu no Dragão, a minha bancada frente ao Estugarda. Sim, tu estiveste numa bancada bastante repleta de alemães, não só os que compraram o bilhete na Alemanha, mas, e já dizemos aqui isso, até porque referimos isso a semana passada, o estádio, em quase todas as suas bancadas, tinha muitos alemães que compraram bilhetes de público. Isto porquê? Tal como nós antecipamos a semana passada, bilhetes caríssimos leva a que quem possa comprar aquilo seja quem tem poder de compra de alemão. E neste caso, jogávamos contra uma equipa alemã, os alemães vieram cá. E vamos jogar contra uma equipa inglesa. Força, hein? Força aí. Não se esqueçam de cometer o mesmo erro, mas aparentemente está tudo bem, porque visto os preços, a diferença que se calhar os alemães compraram público geral, o bilhete, acho que o saldo é tremendamente positivo para quem só pensa em finanças. Que é normal. Se a bilhética é de uma empresa, sim. Que, repara, e nós podemos discutir isto, e devemos discuti-lo largamente, não é? Mas estávamos há pouquinho, ainda agora, a fazer uma conta simples. Uma conta simples quer dizer que no meu lugar, a Itaca, que acho que é responsável, não sei, mas quem é responsável por definir o preço dos bilhetes em relação ao meu lugar, disse, as cotas e o lugar anual que este amigo nos entregou e nos vai entregar até ao fim do ano valem 25 euros deste lugar, e portanto eu vou-lhe cobrar só os outros 30. A quem não é público, a quem não tem sócio nem tem lugar anual, eu vou cobrar 55. Pronto, estes 25 euros de diferença. E significa que muitas das cadeiras do meu setor, que são todas, ou na sua esmagadora maioria, lugares anuais, porque eu vejo lá as pessoas, sim, claro, e as conheço, os tipos que pagaram 55 pagaram por uma cadeira que já valia 25 só.
vazia. E portanto são 80 euros. Eu acho que é uma conta simples. Qualquer pessoa que esteja, que tenha um negócio, que esteja no mundo dos negócios, que trabalhe numa empresa, percebe, não é? Boa, é altamente rentável. Foi um bom negócio por aí. E a gente não quer saber se é o Pedro, se é o Von Schmidt. Quer saber, é indiferente. Eu só queria colocar aqui, e nós, enquanto adeptos, neste caso, porque dados os preços é assim que temos que colocar as coisas, enquanto clientes, neste aspecto particular das nossas vidas, não temos a arma que os consumidores têm. Ela não existe. Tu, quando... Eu imagino, não sei, há restaurantes dos quais eu gosto. Não é porque sejam muito bons ou muito... Não interessa, não é por aí. Gosto, há sítios onde me sinto bem e vou, frequentemente. Sempre que posso. Se em algum deles eu me sentir maltratado ou se aumentarem desgraçadamente os preços que eu não possa comportar, eu tenho uma arma que é final e fatal. Não vou lá mais. Vou a outro. Tu não tens essa arma. Tu não podes dizer, o quê? Não, então, não vou mais. Não vou mais, tu não vais deixar de ser do Porto. Não vou mais, agora não vou mais ver esta equipa, vou ver outra. Não posso pagar os preços que eles pedem. Olha, eu vou ver o Padroense. Agora sou do Padroense. Não existe. Tu não tens essa arma. Portanto, estás preso por uma paixão. Não é? E toda a gente sabe que nas paixões assolapadas tu não tens armas para lutar. Ou ela te é retribuída, ou não é. E o que é que tu podes fazer? Não podes desligar e dizer assim, olha, agora já não gosto de ti, não é? São estas coisas que depois carregas isto para a vida, não é? Quer dizer, tipo, és fofo, mas és muito novo. Eu tinha 13 anos, Carla. Eu tinha 13 anos. 4 anos não é uma diferença assim tão grande. E eu nunca te perdoei. Assim, isto era sobre o quê? Pois é que estes sofás não são bem divãs, senão eu para a próxima peça ao 00 põe-me aqui outro tipo de sofás não me ligues. Para ti. E eu faço, eu ajudo-te na... Mas isto é um facto. Tu não tens essa tua arma. terapia. E portanto, e ainda por cima tu não és sócio da Itaca. Acho que não. E também não és sócio da SAD do Porto. Também não. A malta acha que sim. Vai votar a eleições passado. Não é passado, isso não existe. Quanto muito, podes ser um pequeno acionista se compraste umas ações ou se as quiseres comprar, um pequeno acionista sem lugar em Assembleia Geral, sem direito de voto sequer. A tua única arma é o voto. No clube, que por acaso é o acionista maioritário da SAD, que por acaso é acionista maioritário de uma empresa da qual a Itaca tem 30% apenas. Agora, depois eu não sei quais são os acordos. Vamos com calma, isto dos preços, os preços estão caros em tudo, acho que, confio que a direção tenha alguma atenção a isto e consiga alertar e sensibilizar quem toma as decisões finais em relação a estes aspectos, porque de facto nos pode afastar. Eu já vi há muitos anos jogos contra o Atlético de Bilbao em que na minha fila só havia bascos e foi uma festa do caraças porque eles são muito boas pessoas. Os alemães que me rodeavam em boa parte ontem estiveram bem e divertidos. Eu não percebi grande coisa do que eles disseram, exceto Blaupunkt, mas estiveram divertidos e correu bem, correu tudo bem, é tranquilo. Mas é o meu estádio, eu preferia que estivessem lá as pessoas que eu conheço e pelas quais também vou ao futebol, e espero que isso seja tido em conta. Tenho um receio, que é o contexto. E o que tu vês quando projetas o futuro é... nós queremos vender mais experiências dentro do estádio e vamos querer vendê-las a um preço que provavelmente são os Blaupunkts que podem pagar. E aí vamos começar a ficar cada vez mais afastados. Eu li alguém ainda ontem a dizer, se estamos a tentar trazer as elites para próximo, não podemos ficar à espera que seja o povo depois que nos vai suportar, porque eles não vão ter capacidade para isso, não é? E isso é um equilíbrio muito precário. Uma coisa simples que estava a imaginar, que é, eu já não bebo finos ali nas superbox da vida, não sei o quê, porque não, porque é caro. Consigo beber mais barato a 50 metros, já não, mas há pouco tempo. E eu
mais tarde ou mais cedo vai haver, claramente vão haver finos nos bares, não sei agora com que teor alcoólico, nos bares, mas vão custar quê? 7, 10 euros? Exato. E quem é que as pessoas que gerem e que exploram este negócio vão querer que lá esteja dentro do estádio? Quem puder pagar e quem quiser e quem achar que pá, finos a 10 euros está bem, está tudo bem. Isso é um problema, porque não somos nós. Mas ok, ficou alerta, portanto pode ser que ele sirva para alguma coisa e nós já tínhamos alertado para isso a semana passada. E dissemos a semana passada que provavelmente eles estão também a perceber onde é que está a elasticidade, até onde é que podem ir. Vai até aqui. Pois. Aparentemente vai até aqui e não vai mais. Pelo menos pelos oitavos de final da Liga Europa. Vamos ver qual será o preço dos bilhetes para o jogo contra o Nottingham no dia 9 de Abril às 8 da noite. Que também não é lícito esperar que sejam baratos. Não podem ser. Não, de todo. Acho que vai haver alguma coerência, acho que vai ser igual ao que foi apresentado frente igual ao Stuttgart. Era um bom sinal. Exato. Acho que sim. Igual era um bom sinal porque quer dizer que, ok, nós percebemos, é só até aqui que conseguem ir, e mesmo assim vai implicar muito inglês. Tu há pouco dizias que não percebias o que é que os alemães à tua volta tinham dito, mas se tu lhes disseres Diogo Costa, acho que eles hoje já sabem muito bem o que é que isso significa. Já lá iremos se calhar à figura da semana, porque é a tua figura da semana, já desvendando um bocadinho, mas antes de irmos ao Diogo Costa, e queria-te ouvir um bocadinho sobre a exibição em geral do Porto. No início do episódio disseste que estavas, como é que tu disseste que te sentias? Tremelo e quente. Sim. Mas lembras-te que a semana passada, quando estávamos a comentar o jogo da primeira mão, tu disseste, eu não vi o início do jogo. Eu disse que o início do jogo em Stuttgart me deixou apreensivo, até ao remate ao poste do William Gomes. A partir daí o Porto também marcou e assentou o jogo. Ontem foi relativamente parecido, mas com um problema, é que eles ainda foram mais acutilantes do ponto de vista ofensivo. Para mim foi muito diferente, porque acontece que eu ontem vi. Pois, viste, claro. Isso passava. Exato, mas ontem acho que foi exatamente o mesmo, em uma entrada muito forte do Stuttgart, à procura do golo, de todas as formas e feitios, o Porto com uma solidariedade coletiva bastante assinalável, isso acho que é notório. Boa gestão física, acho que os duelos o Porto foi ganhando, mas acho que não há forma de fugir a isto. Os primeiros 20 minutos do Porto, não queria dizer posto-se a jeito, mas o Stuttgart esteve perto de marcar o golo e o golo que empataria a eliminatória. A partir daí, do primeiro golo do Porto, acho que o Porto depois conseguiu, claro que Diogo Costa foi fazendo ali e aqui e acolá as suas defesas, mas o Porto estabilizou em termos de duelos, em termos de posicionamentos, estabilizou. Mas precisou desse golo, que foi, acho eu também, outro rude golpe psicológico na equipa do Stuttgart. Epá, eu vou-te dizer que eu tenho muita dificuldade em detectar esse golpe psicológico. Até ao segundo, até à expulsão. Porque aquela brincadeira era... Eu tinha lido na antevisão da primeira mão alguém a dizer que pá, e atenção que aquilo é sempre igual, não interessa qual é o resultado, eles acreditam sempre e jogam sempre da mesma. E sim, aquilo parecia a carga da Brigada Ligeira, parecia o batalhão Panzer. Siga, continua. Olha, mas tu não tens um braço. Ele, não, está tudo bem, vamos continuar. Mas também já não tens uma perna. Já estive muito pior. Não sei se vocês viram o Santo Graal, Em Busca do Santo Graal dos Monty Python, mas é claramente o cavaleiro já sem braços nem pernas, e ele, eu vou-te morder, vou-te desfazer à dentada, porque era aquilo. E foi sempre a primeira parte eu não me lembro de termos tido esta época um jogo em que tínhamos sido tão subjugados. Eu ia dizer que foi contra o Braga. Exatamente. A coisa mais próxima de que eu me lembro foi o jogo em casa contra o Braga. Curiosamente em casa também, não é? Sim, claro. Em Stuttgart não aconteceu isto. Não. Sequer. Portanto, já passamos à antevisão do Braga a seguir, porque há diferenças. No entanto, com uma diferença que eu gostava bastante dos meus boxers arruinados, com uma diferença, é que enquanto eu estava a ver o jogo do Braga, estava a pensar, poxa, sobretudo a segunda parte, né?
E fogo, é que não conseguimos sair. Mas eles também não Mas chegavam à eles área. também, por amor de Deus, pronto, olha, joga aí. Estes não. Estes chegavam à área, chegavam à baliza, rematavam, falharam golos. Há um lance, até antes, penso eu, da primeira grande defesa do Diogo, que ele remata na área, o avançado rematou na área, felizmente saiu ao lado, mas foi por acaso que saiu ao lado. E sobretudo, certa solidariedade, a equipa continua competitiva, a lutar pela bola, nos duelos, fossem os matelões ou os minorcas, todos estavam lá a dar o litro, certo? A primeira vez que conseguimos sair, marcámos, acho que foi excelente. Não detetei que isso tenha feito grande diferença. Nós, obviamente, fomos melhorando também, mas não fez uma grande diferença. Acho que toda a primeira parte esteve no mesmo registro e deixou-me extraordinariamente desconfortável, e até ao segundo golo, e eu senti isto durante todo o jogo, quero perceber se tu também, que me parecia que nós, embora sólidos, não estávamos suficientemente sólidos para lidar com um golo, mesmo a ganhar 1-0. Eu passei o jogo se eles marcam, isto vai ser, é uma hecatombe, porque eles vão dobrar esta brincadeira. Percebem, e eu não estou a ver como é que nós, acho que a entrada de Froholt foi muito sagaz. Os poucos tipos que falavam coisas que eu percebia na bancada ficaram zangados, porque claro que saiu uma hora, não é? Mas foi... Mas estavas à espera que saísse o Mora ou o Fafana? O Mora porque tinha amarelo. Não, eu estava à espera que saísse o Mora. Mesmo que não tivessem, mesmo que lhe tivessem dado um cartão branco por fair play, acho que estava à espera que ele saísse. Porque era mesmo preciso equilibrar aquela luta. E eu estava-me a querer parecer que nós não íamos lá com magia de maneira nenhuma, nunca mais. Não ia haver, não íamos ganhar esse ascendente no jogo. Mas em relação àquilo... E Farioli também. Eu percebo isso, eu senti de facto que a equipa, se sofresse um golo, poderia ser um problema, mas a verdade é que depois, os exemplos ao longo da época, depois desmentem-nos, não é? Porque não achas que isto foi outra vez parte de um plano em que é consentido ao dizer não, ao Stuttgart... Eu acho que é parte de um plano, mas ao contrário, o que aconteceu na Luz... Nunca senti isto durante a época. Durante a época eu senti sempre, ok, se sofrermos um golo, nós vamos lá. Mesmo no jogo em Nottingham, mesmo no jogo em Nottingham, e estávamos a jogar mal, ok, mas bora lá e vamos criar e vamos conseguir, e por que não? E são 2 penaltis. Ontem, não sei, se calhar era ter muito alemão ali, então ao lado era Eu estava do outro lado, mas de facto vocês as canções já agora são as mesmas, curiosamente. Só que eles não sabem a letras, não. Cantam mal. Depois inventam aquelas coisas, metem umas nozes na boca, isto não é isso. Mas... Por falar em músicas, foi engraçado, mas, e toca um bocadinho nisso. Só quando foi 2-0 é que a claque e o estádio começou a cantar venceremos outra vez. Só quando foi o 2-0. Se calhar também diz um bocadinho por aí. Claro que estiveram um bocadinho, quer dizer, eu não sei, eu da tribuna, eu nunca vi um jogo da tribuna, portanto eu não sei o que é que se ouve na verdade. Mas estou disponível para ver. Não, por acaso não. Estou disponível para estar lá até 10 minutos antes do jogo, que é para depois ter tempo para chegar ao meu lugar. Mas eu não sei o que é que se ouve, e não sei o que é que se ouve no meio dos super ou do coletivo, mas eles eram mais eram mais ruidosos. Eu não sou bom exemplo, porque estou ali ao lado, um vidro ao lado, tens cerveja, mas abafados completamente. Não, sim. Abafaram completamente. Não, mas eu só estou a dizer que começaram a cantar a música de venceremos outra vez, tal sim, como em eles calaram-se 2003. um bocadinho, que é para tu conseguires ouvir, porque mas senão... só quando foi o 2-0, ou seja, só quando se sentiu que a eliminatória estava no papo. Portanto, sim, nem com o 0 se sentiu isso. Mas tu estavas a dizer aí uma coisa interessante, em que eu estava a pensar ontem, e eu também tenho muito tempo, que é, não, mas a Luz também, o plano, e nós dissemos aqui, o plano resultou. O que falhou foi a execução. Tê-lo concretizado, porque o plano resultou. Eu acho que ontem foi exatamente ao contrário. Eu acho que o plano não resultou.
E não resultou porquê? Por Não exemplo, a resultou primeira porque o parte, adversário foi muito forte. mas Eu- e se quisermos ir individualmente a alguns jogadores, eu acho que o Fofana na primeira parte faz uma exibição bastante sofrível a nível de tomada de decisão. Tem muitas ações em que poderia ter definido muito melhor e perde algumas bolas até... o Alberto perde algumas bolas que podiam ter sido perigosas. O Alberto Costa não esteve... Não, eu também acho que o Alberto fez um ótimo jogo. Achas? Acho que sim, porque ele tinha um tipo terrível à frente. Pá. Chatíssimo, aquele número 10 Pelo amor de Deus. E depois é Chato. isso. Não, mas caiu lá estava tudo, na segunda estava ali um parte também. bocadinho. Quando eu digo é com bola, teve um bocadinho mais. Com bola, teve um bocadinho mais inseguro. Mas toda a equipa, e mesmo o Fofana, Sim. o nosso meio campo, Com o nosso bola. e por isso é que Fraude foi importante, o nosso meio campo foi engolido. Sim. Completamente. Foi engolido. Eles conseguiram engolir, que é uma coisa que não é fácil de fazer ao Porto, seja qual for a versão, seja esta com Pablo, Fofana e Rodrigo, normalmente seja com Varela, Fraude e Gabri. Não é fácil, mas eles engoliram completamente. Era vaga sobre vaga. Sim. E eu acho que o plano não resultou porque o adversário foi forte e nos empurrou mais para trás. Eu concordo contigo. Mas eu acho que a segunda parte é diferente. É. E eu concordo contigo quando tu dizes, não, aquilo não é um bocado consentido. Sim, eu acho que, apesar de ter dito vamos entrar como se estivesse 0-0, Farioli sabia que estava a ganhar e entrou como se estivesse a ganhar. Claro. Não é? E sim, um bocadinho mais atrás. Mas num bloco tão baixo, não. Acho que não queria. E acho que por aí não resultou. Okay. Acho que a única coisa que resultou na primeira parte foram as 2 ou 3 vezes que conseguimos sair porque queríamos sair assim. Tudo bem. E o primeiro golo, e já agora o segundo, têm também, e temos que reconhecer, não é? Nós somos do Porto, não somos de outro clube qualquer, e portanto dizemos as coisas que vemos. A sorte que nos faltou em muita bola ao poste, Certo. não é? Porque o primeiro golo Não são bolas limpas, não é? Os golos. calhou bem. O golo do Frode é limpíssimo. Depois, Tudo que está antes do está golo antes é que está errado. Claro. Ninguém Aliás, fez. estávamos todos a insultar, não é insultar, mas estávamos todos a dizer: oh rapaz, já devias ter dado a É bola à ele, o direita. Fofana, Sim. toda a gente que esteve E envolvida de naquela repente- jogada, não é? E depois ficamos todos como Farioli, de mãos na cabeça. Mas eu acho que ele também. Ele estava lixado da vida. Ele estava a dizer, ele ficou fartinho desta jogada. Bum, tirado aqui. Gol. Gol. Porque aquilo é de raiva, não é? Ele estava raivoso com toda a gente. Que grande gol. Mas no primeiro gol, deixa-me só ir ao primeiro gol, porque há um passe. Já não vi, tenho saudades do Deco, e acho que o Zaidu encarnou ali o Deco a passar a bola. Chamam-lhe sempre o Zinedine Zaidu, mas aquilo foi um Que passe grande passe. a Deco, com o pé Grande passe esquerdo. e numa das coisas que o Borja, olha, e mostrou com o Braga, por exemplo, uma das coisas em que o Borja é bom, que é aparecer onde o defesa não está à espera, o pé Exatamente. dele chega lá primeiro. Exatamente. Depois, E- complicou ali um bocadinho. Complicou, o defesa também. Complicou também. É bom, Mas o que William é, também- onde é que está o primeiro tipo? Onde é que está o gajo que é para eu ir contra ele? Exatamente. Já aqui. E olha, correu bem porque o ressalto foi para o sítio certo. E o William também tem este sentido de oportunidade muito apurado. Já não é a primeira vez que o demonstra, ele é bastante, outra vez, 20 anos. E finalizou bem. Finalizou bem, sim. Finalizou bem, o que é uma coisa que não acontece sempre nos nossos jogadores. E foi muito Sim, porque importante. nós queixávamos esse- aqui há um mês e meio, 2 meses, que os nossos extremos não tinham um golo e de repente, aqui estamos nós. Sim, sim. E depois concordo contigo em relação à segunda parte. A segunda parte é diferente. É diferente. Há aquela defesa No do Diogo entanto- Costa e depois, mas a partir daí acho que o Porto consegue controlar de forma, lá está, mais consentida, mas percebendo melhor o jogo. Mas eu acho que foi essa mesma diferença que me fez este jogo, que foi, eu nunca o senti controlado. Eu nunca o senti controlado, mesmo quando nós defendemos mais baixo. Tu sentes o jogo mais ou menos controlado, depois podes conseguir sair ou não, depois há aquele decidiu mal. A quantidade de bolas que nós despejamos ontem, para nada, porque na primeira parte jogámos com um cadáver a 9, não é? Que não Sim, não. Mofis teve. não disputou E jogou o bola. jogo todo. Não disputou. Mas vamos lá. Já agora, porque eu próprio desanquei o homem. Na minha bancada nós já tínhamos um abaixo assinado, já havia uma milícia, inclusive, que eu encabeçava, uma milícia pronta Na para minha descer também. ao balneário. Eu não encabeçava nada, mas tinha Não, um tu adepto encabeçavas, atrás de mim que estava. Eu não percebo No nada de balneário. futebol, mas como é que o Mofi ainda está ali? Não, íamos ao balneário, não era para fazer mal ao rapaz, mas era para o meter na bagageira de um automóvel. Estava também já tudo preparado, uma berlia que tínhamos lá já pronta, para que Que ele é este não grande, joga. precisas de uma boa mala. Mete lá quem tu quiseres, mas este não.
E, no entanto, se calhar é por isso que Farioli é treinador E tu e não. eu não. Que é, tu tens em algumas ações, tu percebes porque que ele está lá. Murphy não ajuda na construção, como, por exemplo, Denis Gould consegue. E eu já não vou falar do Samu. Está bem? Já. Olá, Sandra. Porque não vamos pensar mais nele para já. Embora estejas sempre na minha mente, está bem? Então, Gould ajuda na construção, ajuda até na recuperação. O primeiro golo contra o Moreirense é um bom exemplo Sim. disso. Murphy não. Mas também não é moço para segurar a bola, na bola batida, lá para a frente, segurar, esperar, que também não é. Mas depois tu notas em algumas ações já muito perto da área, em alguns toques, assistências, pré-assistências. Percebe? Tem ali. Ele tem golo, aquilo está lá dentro. E eu creio que Farioli tinha o plano, vamos perceber porquê, porque ninguém falou que o golo tivesse algum problema. Que Farioli tinha o plano desde o início de o fazer jogar estes 90 minutos. E, portanto, deve-lhe ter dito, olha, tu vais ter que fazer 90 minutos. Agora gere. E ele geriu muito bem na primeira parte. Eu vou-te dizer, se houve gajo que geriu energia na primeira parte foi o Murphy. Que essa bola aqui a 3 metros, pensar é que nem vale a pena, para quê? Não vou chegar lá. E pá, mas mesmo que não chegue, que espaço é essa? Não. Mas na segunda parte foi na segunda parte foi... Não é? Sim. Até pressionou, às vezes. Tem um lance que podia ter dado golo, portanto, menos, mas sim, exasperante. E como é que viste a dupla de centrais? Esteve bastante sólida. E depois a substituição de Martim Fernandes para entrar. A certa altura, quando ele vai meter o Varela para fazer a quinta substituição, eu pensei, vai tirar o Murphy e vai pôr o Varela atrás, que era só o que faltava. Mas Martim é extremo direito, não é? E até esteve perto fazendo gol. Exatamente. Que é uma coisa que pode acontecer a qualquer tipo que esteja lá dentro. Também é verdade seja dita, não é? E mais perto da baliza. Por isso é que eu acho que eu não acredito que o plano de Farioli fosse este. Não acredito. E ele arriscou. Porque da forma como eu estava a ver, e é que te referi há pouco, estes tipos fazem um gol, eles ainda levam isto para prolongamento. Isto vai ser uma chatice. E a entrada do Kiver para a defesa esquerda também não correu lá muito bem, porque ele fez um jogo bastante, vou dizer, sofrível, mas foi comido algumas vezes. Como é evidente, porque se o nosso defesa esquerdo pressiona alto, ou ontem não tão alto, mas perto, sim, do extremo ou do lateral ou de quem estiver ali, se ele se virar, Kivior foi. Não há nada a fazer. Kivior entrou porque quando eles tiverem dois tipos, ele vai poder ajudar no meio, não é? E o tipo que estiver a jogar deste lado vai ter que defender um bocadinho mais. Enfim. E eu creio que Farioli depois acabou por ir gerindo o jogo de acordo com o que estava a ver e aquilo era quase a tentar tapar buraco. E o Alberto não vai aguentar muito mais. Ele já levou a primeira parte toda com esta gente em cima e eles continuam a ir por ali. Alguém tem que o ajudar. Não vai ser o William. E também não vai ser outro extremo, ou o Gabriel. Bota lá outro lateral, está tudo bem. Agora vamos precisar de mais centímetros, põe o Kivior a lateral. Não era um plano. Eu não acho, e é muito raro isto, e eu não me lembro de outra vez em que tenha tido esta sensação esta época, eu não creio que fosse aquele o plano de Farioli. Nem nas substituições, eu não estou a ver mas diz-me tu, em que contexto é que o treinador pensou, portanto, e depois eu vou agarrar no Martim e vou fazer aqui 2 laterais direitos nesta falha. Não... Sim, deve ter sido a substituição mais fora da caixa que Farioli fez este ano. Não, e voltou a sentir necessidade de jogar. Há uma parte da segunda parte até a coisa estabilizar, não é? Depois da entrada do PP, nós jogamos quase em 4-4-2. Sim. Com todos os defesas e médios defensivos que possam ter, aquele senhor que parece que está a ressuscitar e o PP. Pronto. Eu não acho que fosse esse o plano, mas tu achas que sim, porquê? Eu não acho que sim. Não tenho competência para
eu percebo essa tua Claro opinião. que tens competência. Partilho um bocado dessa tua opinião. Tens competência, competência. Eu partilho essa opinião em bons pontos, mas eu acho é que Farioli, ao longo da época, tem provado que, se calhar, dou-lhe o benefício da dúvida para dizer que acho que houve ali uma espécie consentida, porque o Porto faz muito isso. E acho que mas isso, pode ter fugido, o guião pode ter fugido um bocadinho das mãos, mas lá está. Porque eu não sei se ele não fez uma coisa, não é? O Porto tinha 3 amarelos ao intervalo. Eu acho que o Porto tinha tido. E eu próprio vi um amarelo. Houve uma altura em que só para dizer outra coisa também, mais árbitros ingleses são péssimos. Aquele então é péssimo. Anthony Taylor é 15 minutos, 3 amarelos. É ridículo. Não, há um mito que eles são muito bons, mas eles não são bons. Aliás, erros em Inglaterra muitas vezes são dos piores erros que existem nas ligas europeias de topo. Os árbitros, não sei, não consigo partilhar essa visão muito romântica dos árbitros ingleses, porque eles arbitram lá de uma forma e depois chegam aqui 3 amarelos que eles se calhar nunca dariam em Inglaterra, mas pronto. Mas temos de falar da figura da semana. Vamos já a essa rubrica, porque há pouco eu já disse que era o Diogo Costa, portanto, Gonçalo, separador, e acho que vai estar um bocadinho mais baixo, tal como nos pediram, e nós acedemos aos vossos pedidos. Falar em volume, eu acho que o volume ao intervalo das colunas do estádio do Dragão está um bocadinho mais baixo. Depois, quando chega ali aquele momento de entrar, aquilo aumenta, mas durante o intervalo todo está bastante mais baixo. Para mim está ótimo, e sobretudo a seleção musical. Então ontem não chutes, sei. Não é? Ontem foi muitos chutes. GNR, exatamente. Muito bem. Fica aqui também esse apontamento. Mas Diogo Costa, eu hoje as minhas meias são, porque há críticos que estão atentos a isso. Não, sim, é verdade. Isto já é quase... É quase uma rubrica também, dentro de outra própria rubrica. Mas as minhas meias hoje são, não sei se sabes o que é isto, é o padrão do equipamento de um guarda-redes no Euro 92, do Schmeichel, da seleção dinamarquesa. Portanto, sim, Victor, foi exatamente isso que eu pensei quando... Victor... Podia ter pensado, fogo a sério, o homem agora exagera também, vamos ter para aquilo, por amor de Deus. Onde não havia para o homem, quando compraste, mas não vou a seguir, logo a seguir pensei, para mim aquilo é o padrão Schmeichel. Do equipamento de Schmeichel em 92. Não, porque estava na dúvida se era 92, se era no apuramento em 91. Já não estava. Não, mas é que a Umbro fez aquilo de propósito para confundir os adversários quando olhavam para o guarda-redes, para estar no cara a cara. Isto para falar de um guarda-redes. Com razão, hoje, uma pessoa olha para isso e pensa, ei, estás a ver? São bem giros. haverá quem goste. Diogo Costa, mais uma exibição. Deixa-me só também dar aqui outro apontamento, porque num dos últimos episódios, não do canto do Porto, mas de outro canto aqui no 00, olá Duarte, olá João Paulo, disseram, depois no rescaldo do Porto ir à luz, disseram, os adeptos do Porto estão convencidos que o Diogo Costa é um dos melhores do mundo, mas não acham isso. É uma opinião totalmente legítima. Sim. E eu espero que todos os clubes no mundo considerem isso e que deixem o Diogo Costa em paz e que deixem estar cá, porque ele não é assim nada de especial, portanto pode continuar aqui. Eu aí concordo, e acho que obviamente toda a gente pode ter a sua opinião, e as opiniões são... Olha, eu por exemplo acho que o Cláudio Ramos devia ser suplente na seleção nacional. Olha, pronto, mas é uma opinião. Mora foi convocada, acabamos de falar. Mora foi convocada, entramos aqui antes de saber, fica já também essa. E acho que deviam convocar o Cláudio também, porque ele é claramente o segundo melhor guarda-redes português da Liga. Agora, para mim, não sei se o João Paulo e o Duarte concordam ou não, é a minha opinião. Em relação ao Diogo, que é a minha figura da semana, e é a minha figura da semana porque eu acho que nós estamos nos quartos de final muito por responsabilidade do Diogo. Toda a equipa, claro, a solidariedade do treinador, a coerência, a competitividade, está tudo certo. Mas depois é como os grandes avançados e os génios que sacam aquele coelho da cartola naquele jogo que era mesmo preciso e tu ganhas 1-0, não é? Como o Deco fazia tantas vezes, ou o Hulk. E ontem foi o Diogo. O Diogo segura-te no jogo, na eliminatória, nem esteve tão assertivo com os pés. Então no início do jogo há 2 bolas, pelo menos, que pensei, mas o que é que está a passar na cabeça, rapaz? Mas eu sei quais são estas 2 bolas e acho que é uma incompreensão também do destinatário da bola. Ali
Quem era o destinatário da bola? Uma delas era o Mofi. Não é incompreensão. Não é incompreensão. O outro foi o William. Olha, eu se tentar fazer um passo longo para a minha avó, a culpa é minha uma vez que ela faleceu. Há muitos anos. Não dá. Sim. Mas, de resto, é uma exibição do melhor guarda-redes do mundo. Também é uma opinião minha, mas é minha. Do mundo azul e branco. Não se esqueça, não é... O Farioli diz que ele é dos 3 melhores do mundo. Não é, ele é fraquíssimo. E eu acho que o Farioli diz que ele é um dos 3 melhores do mundo porque deve ser amigo do Donnarumma ou coisa que o valha. Porque ele é o melhor. Porque ele é muito completo. E então no futebol moderno, com tudo o que se exige ao guarda-redes... Ele é claramente um terceiro central, muitas vezes. Sim, sim. E para além de que é um líder natural, é um tipo frio... É um grande guarda-redes. E ter feito isto frente a alemães é que me deixa preocupado. Porque deixa-me muito preocupado. Está lá um clube que costuma ganhar muitas vezes e que tem muito dinheiro e que gosta de contratar. Não, e que vê. E que vê coisas. Que vê exibições deste calibre no Dragão. Ainda por cima, porque eles estão particularmente atentos. Ali, já não era a primeira vez que acontecia, mas já lá vamos também mais à frente. Mas a questão é a figura da semana porque eu creio que nós devemos muito desta qualificação a uma exibição fantástica do Diogo, que obviamente não tem que fazer estas exibições sempre, mas ele é um esteio da equipa e é guarda-redes de equipa grande, que quando é preciso, e há de falhar, hein? Claro. Já falhou antes e há de falhar. Claro que tem que falhar, pelo amor de Deus. Mas devemos-lhe muitos golos, porque ele faz muitos golos ao longo de uma época. E ontem fez tranquilamente um hat-trick. É fantástico. Acho que temos muita sorte em tê-lo cá. E eu tenho o mesmo desejo que tu. Eu espero que o Diogo se continue a sentir muito bem na sua família, no seu clube. Ele tem um estatuto ímpar dentro do clube, que seguramente, mesmo em termos financeiros, o deixa muito confortável e lhe permite cuidar do futuro dele e dos seus até à 5ª geração, e merece-o, e o clube deve ter isso em conta e deve criar as condições que nos forem possíveis para que ele possa tomar a decisão que me parece a mais acertada, pelo menos para mim, que é: eu não vou lá de nenhum, nunca mais, vou ficar aqui, vou fazer a minha carreira toda aqui, porque isso nos vai permitir sonhar com conquistas com que ele também sonha, e se calhar não é preciso sair do Porto para lá chegar. Eu não saía. Eu também não. Mas sou eu. Também. Sou só o 3º melhor guarda-redes. Esse é o João Costa. 3º é o João Costa, sim. Um abraço para o João Costa, já falamos dele há um bocado. E a minha figura da semana, tenho de destacar aqui, fazendo a ponte, obviamente, para o que aconteceu, não só no futebol praticado por mulheres, mas também no voleibol, que o Porto tem a sua secção apenas treinada, uma secção apenas feminina. No voleibol, vitória na Taça de Portugal, em Albufeira. Nós tínhamos falado disso também a semana passada. Quando saímos daqui, o Porto estava a jogar a meia-final e o Porto depois venceu o Colégio Feyenoord 3-0 na meia-final, venceu o Sporting Clube de Braga numa final bastante disputada. Aquele terceiro set foi muito, muito, muito complicado. O Porto esteve até em desvantagem 6 ou 7 pontos durante o terceiro set, conseguiu recuperar, venceu por 3-1, primeira vez que o Porto ganha a Taça de Portugal como Futebol Clube do Porto, porque tinha vencido em 2019 naquela joint venture, assim, com a Academia João Moreira, não é? José Moreira. Agora como Futebol Clube do Porto, só a primeira Taça de Portugal, e obviamente que esperemos que o Porto nesta modalidade consiga também vencer o Campeonato Nacional. Foi a melhor equipa na fase regular e agora começam os playoffs já este fim de semana. Isto para provar que o Porto também não é só de homens, também é de mulheres. No futebol feminino, no futebol praticado por mulheres, estamos na final da Taça. Não sei se te lembras, mas eu ando aqui a falar disto há vários meses. Foi-se superando etapas, atrás de etapas, equipas da Liga BPI eliminadas umas atrás das outras, com muito esforço, com muita, mas também com bastante qualidade. 8 portuguesas no 11, 3 americanas, foi uma delas que marcou o golo, Lily Brandt. Depois do 2-2 em Guimarães, o Porto venceu 1-0 no Olival, no mini estádio.
eu gosto muito da Maria Ferreira, gosto muito da Angelina da Costa, são as minhas duas jogadoras preferidas, mas de facto é uma exibição, é um feito incrível para o clube, acho eu. No segundo ano de existência desta secção, atingir a final da Taça de Portugal, claro que diz alguma coisa sobre, e é preocupante, diria, sobre a evolução do futebol feminino em Portugal, tendo em conta uma equipa que é da segunda divisão, que chega à final da Taça. E a segunda divisão. Há um gap muito grande de adversários. A qualidade da segunda liga para a primeira liga é bastante grande, mas acho que tem estado a perder um bocadinho o futebol feminino a nível de qualidade, e não sei se os responsáveis todos estão preocupados ou não, mas noto isso. Houve uma fase que o campeonato era um bocadinho mais competitivo, creio, e agora está outra vez, penso eu, a adquirir em qualidade, mas obviamente que isto é um feito muito importante na história do clube. Na final será uma final frente ao Benfica, ou seja, o primeiro Porto-Benfica entre equipas principais de ambos os clubes no futebol feminino será no Jamor, numa final da Taça. A final será a 16 ou 17 de maio, nesse fim de semana. Portanto, já teremos, se a Comissão de Calendários não conseguir adiar a nossa meia-final para agosto, já saberemos se estamos no Jamor em masculinos também? Nesta altura, acho que sim. A 17 de maio já. Sim, à partida, sim. Pois. Mas a final é de 24 de maio, a do Jamor, do final Continuo a masculino. achar que devia ser no mesmo fim de semana. Tudo junto. Mas sim, mas é um jogo histórico. Não se espera, obviamente, que o Porto vença a final da Taça, mas espera-se que vai competir, porque vai jogar frente à melhor equipa portuguesa da atualidade, o Benfica, e que tem um orçamento completamente diferente. É um jogo. Mas é um jogo, e as mulheres do Porto já têm demonstrado. E é engraçado porque quando eu cresci, eu nem 40 anos tenho, mas eu crescia, havia duas mulheres que representavam muito o Porto naquela altura, numa secção que infelizmente o Porto perdeu, que é o atletismo. Fernanda Ribeiro, Aurora Cunha, dois símbolos do Porto, eram mulheres. Nos outros desportos isso não estava muito presente, e esta aposta no futebol feminino é importante, saúda-se. E se calhar eu não sou muito a favor da criação do futsal, apesar de ele já estar aí nas camadas jovens, mas acho que é preciso também apostar no lado feminino do desporto. O voleibol foi uma aposta, já do anterior mandato, é verdade, é preciso que se diga. O futebol feminino deste mandato, mas também o handball, o basquetebol, acho que é importante também dar esse espaço, e os resultados provam que há espaço para isso. Por isso a minha figura da semana, obviamente, que são as mulheres atletas do Porto, nomeadamente as de voleibol e as do futebol. Queres dar algum destaque a Braga? Porque vamos a Braga no domingo, um jogo muito complicado na Liga Portuguesa, isto voltando ao futebol dos homens. Sim, e Francisco, não me lixes agora, a sério. É de lua de mel, e agora não. Porque fecha o nosso mês de março, não é? O downfall. Acabou. Acaba março. Calma. Não, então, exato, não há algoz. É isso. Não me lixem agora. Mas tens margem. Tenho. Eu não quero saber, mas ainda assim não me lixem agora. Porque a seguir paramos, quê? 15 dias? Sim, competitivamente, sim. Estupidez. Para jogar amigáveis. Sim, olha, alguns não, alguns jogadores não vão jogar amigáveis. Eu acho que nós também devíamos fazer uns amigáveis com o que eles fazem, com os que faltam. Sim, mas abertos. Aberto. É isso. No Olival, ou assim. Porto A contra Porto B. Então contra mim, contra ti? Sim, mano a mano. Não tinham hipótese. Não, isso não, porque depois eles, e agora como é que é possível? Não os inscrevemos. Claro. Não ia dar. Então, eu acho que vai ser um jogo substancialmente diferente da primeira volta. E estava até a dizer isso há bocadinho quando estávamos a falar de Stuttgart. Sim. Honestamente, mas eu sou irritantemente otimista, não é? Como sabemos. Eu acho que vai ser mais fácil. Porquê? Porque se vir aqui às sextas-feiras é um Braga, falar contigo, eu saio daqui super otimista. É um Braga diferente, para já é um Braga maior. Sim. Mais crescido, mais consolidado na ideia de jogo. Mais consolidado na ideia que é a mesma, mas mais acutilante. Sim.
não é? Com os jogadores em melhor forma. Sim, Ricardo Horta e Salazar estão em melhor forma. Já não parece um gato a brincar com um rato que tanto brincou que olha, agora fugiu. Não é? Parece os meus gatos. Todos assim, todos. Mas, coitados. Já não é. Já farta-se de marcar golos, não é? O Paulo Vitor já está outro jogador. O Paulo Vitor, o nome filho da mãe, caramba. O Salazar. Excelente equipa. Bem orientada, com identidade, uma das melhores da Liga. Fez a vida negra a toda a gente até agora. Perdeu com o Porto entre os grandes. Creio que não perdeu com mais ninguém. Não, acho que o Benfica ganhou lá. O Benfica ganhou em Braga. Tu não ouviste, Mourinho? Sim, ganhou 3-2. Não foi? Não, ganhou 2-2. Não, sim. 2-2 foi o que apareceu. Ok. Sim, pois foi. Eu acho que Ganhou 2-2. Foi uma vitória de 1 ponto. Exato. Certo. Lixou toda a gente, menos a nós. E tem agora a última oportunidade de nos danar. E eu creio que isso não vai acontecer, porque esse crescimento da própria equipa, que também a leva a ser mais impositiva. Como foi na segunda parte no Dragão, muito porque consentido também pelo Farioli. E isso quer dizer que nós vamos ter um jogo com campo aberto, muito campo aberto, assim a malta consiga sair da pressão, coisa em que eles são muito bons, por acaso. Sim, sim. Farioli falava ontem que eles são muito bons a sair da pressão. Uma das equipas em Portugal mas nós também mais estamos cada vez mais jeitosos a encontrar encontrar a forma de sair, e eles também gostam de pressionar alto. Portanto, eu creio que vai ser um jogo dividido, certo, com duelos e físico intenso, mas com espaço. Não vamos ter um bloco baixo do outro lado. E se o Braga está melhor, o Porto também está. Nós vivemos uma boa parte da nossa época. E eu acho que é isso que vamos tentar levar para dentro do campo. E eu estou muito confiante. Mas como tu dizes, nós temos margem. Ok. Nós podemos estar aqui de galifões, porque o pior que pode acontecer é ficar à frente, né? Mas eu creio que vai jogar a equipa que joga o campeonato, não a que joga a Liga Europa. Isto, volto a dizer, é um mérito extraordinário do treinador. É um mérito extraordinário do treinador. Da gestão que conseguiu fazer e, obviamente, da direção que lhe deu os recursos. E ontem ele falou disso. O Fofana foi importantíssimo ter vindo o tal médio para descansar Farol. Até o próprio Farol disse que precisava descansar. Até Moffi, pelo menos nos pedaços em que está vivo, em que respira, até Moffi é importante, porque, não é? Olha o que aconteceu ao Samu. Qual era a alternativa? Era uma desgraça, etc. Sim. Portanto, é muito mérito dele, mas vai jogar essa equipa, e eu creio que, ainda que esteja muito preparado, o Braga vai lidar mal com a intensidade que o Porto vai ser capaz de colocar em campo. Se formos eficazes, eu acho que nós saímos com 3 pontos de Braga, numa altura extraordinariamente importante, porque a seguir para tudo. E quando parar, o Sporting não fez o jogo com o Tondela. Garanto. Estamos mesmo a chegar ao final do episódio, mas ainda falta falar da memória da semana, por isso, novo separador, nova rubrica, memória da semana. Vamos voltar a falar de guarda-redes. Deixa-me só dizer aqui que eu tinha preparado minimamente esta memória. Vou dar aqui só esta pincelada. O primeiro jogo na Pedreira que o Porto fez foi, curiosamente, o primeiro jogo oficial daquele estádio, porque acho que o Braga fez uma inauguração contra o Celta de Vigo, mas depois o primeiro jogo oficial foi um Braga-Porto, 2003-2004. O Porto venceu 3-0 numa primeira parte diabólica. Manis, que depois no ano a seguir voltou a marcar um golaço, mas este também é um bom golo. Maciel, primeiro golo do Maciel a serviço do Porto, e Benny McCarthy, mesmo perto do intervalo. Mas foi uma daquelas... Era um Braga ainda muito, muito diferente do que era. Creio que é Jesualdo Ferreira o treinador, mas o Porto fez uma primeira parte a lembrar o que tinha feito em 2002-2003, trocas de bola, assim, um ataque deco em todo o seu esplendor. Por isso fica só esta nota. Sim, Porto campeão europeu a seguir. Não é? Porto campeão europeu, sim. O jogo foi para em janeiro, fevereiro. E num relevado também já é bastante fraco, porque depois é curioso que aconteceu um bocadinho o que aconteceu ao Porto.
Teve que mudar o relevado. Não? Tiveram de jogar outra vez para o 1º de maio. O Braga fez ainda alguns jogos dessa época no 1º de maio. Mas a tua memória? Não, antes disso, e já Não, estás a falar da pedreira, porque é tudo muito lindo, mas eu não sei o que é que tu esperas do jogo em Braga. Tu foste só um otimista, o que é que queres que eu faça? Queres que eu Não deite isto sei, abaixo? que é que tu estás... não, eu acho que isto... Não estou assim. Eu não consigo, tu és um otimista irritante, eu não sou um pessimista crónico, mas tendo a ser mais realista e mais cauteloso, digamos assim. Mas o que é que temos daquele jogo? Do jogo em Mais concreto não temos... Se me disse, temia o jogo no calendário há um mês e meio, certo, ou há um mês, não temo tanto como já o temi. Acho que o Porto, como tu disseste, tem todas as condições para chegar lá, impor o seu jogo e vencer. Acho que pode fazer um bom fit, pode fazer um bom encaixe com a equipa do Braga, com a forma de jogar do Braga. Terá também de voltar a ser outra vez muito eficaz, que é sempre essa pecha que eu estou sempre e na vão dúvida. haver partes do jogo em que vamos sofrer, que é uma boa equipa. Claro, é uma boa equipa. Uma equipa claro que vão. muito boa. E aí concordo contigo. É o tal, não, mas eu como se dizia antigamente, é um jogo tripla. Um jogo tripla. Eu acho é que tende mais para nós, porque tende mais para nós porque nós estamos confiantes. Seja pela forma física, seja pelas vitórias que dão essa confiança, a rotatividade dos jogadores estão claramente confiantes e acho que isso transmite-se na forma de jogar. E acho que há aqui um dado importante que o jogo de ontem até reforça, que é, mesmo quando os jogos não nos correm bem, arranja-se sempre solução para... Sim, e nós acreditamos porque conseguimos lidar com isso. Isso tens que defender baixo, eu defendo baixo. Sim. É para cair em cima deles e pressioná-los, eu vou para cima deles e pressiono. Portanto, vamos ver. O Porto gera muito bem essa parte psicológica do jogo, creio. Memória da semana, tu queres trazer, vamos deixar Silvino para o fim, até porque parece muito guarda-redes este episódio, mas é verdade também, infelizmente, mas tu queres trazer só um alemão, não é? Não, sim, só é mesmo apontamento. É uma nota só de rodapé, que é a exibição do Diogo Costa ontem só é comparável à exibição de Neuer naquele mesmo local, não é? Depois tu lembraste-me o infeliz acontecimento, o que é que aconteceu ao Neuer a seguir, que foi comprado pelo Bayern, que é o que eu espero que não aconteça, mas logicamente toda a gente pensou nesse desgraçado alemão. Essa exibição do Neuer é melhor essa exibição do Neuer do que a do Diogo Costa ontem. É melhor porque tem mais. Tem mais defesas. Sobretudo aquela com o pé, um remate do Tariq Sektiwi. Sem querer, não é? É sem querer. Ele saltou, não é? Olha, já foi golo. E depois acertaram. Só pode ter sido. Pode ter sido. Ele que tinha sido apanha-bolas na final de Gelsenkirchen. E estava lá tão bem. Que apanha-bolas. Agora você guarda-redes, estúpido. Podia ser engenheiro, não é? Arquiteto, enfim, tudo professores muito decisões. Mais decisões na vida que esta gente toma. Vamos terminar o episódio. Silvino Louro faleceu ontem, aos 67 anos. Ele que foi um guarda-redes com uma carreira muito, muito sólida no futebol nacional. Antes de chegar ao Porto, já numa fase bastante tardia da carreira. Ele é um dos 4 guarda-redes, acho que é o 4º guarda-redes com mais presenças ao serviço do Benfica, o que não deixa de ser significativo, porque só faz 5 ou 6 épocas completas no Benfica a titular, depois divide ali um bocado, sucede a Bento, que não é propriamente fácil, mas está em 2 finais europeias, a verdade é essa, uma delas até como capitão, e é um nome muito forte do Benfica no que toca a guarda-redes, e que depois ainda vem aqui para o Porto, no momento, isso também liga um bocadinho com uma possível saída de Diogo Costa, porque naquela altura em que já não havia Vítor Bahia, e era preciso... Ele por acaso ainda vem numa época em que está Vítor Bahia, porque é 95, 96. Mas nessa fase, mas está lesionado, ou ele vem, não sei, por causa do Campo Maiorense, que depois há como o Pedro Morcela, Vítor Bahia, é suspenso, é preciso um guarda-redes, e o Silvino vai ser contratado. E era preciso um guarda-redes experiente. Ele já estava no Vitória Sadino, de onde ele é. E depois, obviamente, que a carreira dele aqui no Porto como guarda-redes tem pouco impacto, são poucos jogos, mas é engraçado que ele depois ainda vai para o Salgueiros e ainda é chamado à seleção no célebre jogo em que Rui Costa é expulso por Marco Batá, Portugal na Alemanha, e ele que é o guarda-redes titular,
porque o Bahia estava lesionado, havia uma série de contratempos e foi o Silvino veterano para lá, mas depois obviamente que ele vem como o treinador do guarda-redes, ainda com Fernando Santos, na época 2000, 2001, vem para o Porto, onde depois encontra Mourinho e faz uma carreira incrível como treinador de guarda-redes. Ontem Farioli, ex-treinador de guarda-redes, também reconheceu isso, e é sempre demasiado cedo, ainda por cima com essa doença do demo, mas foi uma figura com muito impacto na história do Porto. Como é evidente, porque são grandes conquistas e ele faz parte da equipa técnica, tem o mérito com os outros, disseste tudo. Obviamente. Fica então a nota, as condolências à família, aos amigos, aos colegas, a todos eles, pelo falecimento de Silvino Louro. Terminamos assim mais um episódio do Canto do Porto aqui no 00. Espero que tenham gostado. Para a semana voltaremos, já depois do rescaldo do Braga. E já sabem, segue Canto do Porto, é provável que dê golo. Um abraço a todos.